A aula de hoje é sobre programação inteira, último tópico de ementa da nossa disciplina, e nós iremos ter uma abordagem que não vai ter uma profundidade teórica que deveria ter, mas uma abordagem aplicada, como temos vistos, utilizando a planilha Excel. Bom, os conteúdos do capítulo, iremos falar sobre programação inteira, a solução utilizando aí o problema relaxado, a solução gráfica, a solução por enumeração, o algoritmo de branch and bound e as soluções Excel. E aí iremos ver o caso da LCL, Tecnologia Sociedade Anônima, abordaremos alguma coisa sobre variáveis binárica e condições lógicas, e o caso LCL Equipamentos Sociedade Anônima. Então, o que se trata programação inteira, né? Programação inteira são problemas de programação matemática em que a função objetivo, bem como as restrições, são lineares. Porém, uma ou mais variáveis de decisão podem apenas assumir valores inteiros. Então, nós tivemos nosso problema de programação linear, as variáveis, bem como as restrições, podiam assumiam valores reais. No nosso caso aqui, elas podem assumir apenas valores inteiros. E elas podem ser de dois tipos básicos, né? A programação inteira total, onde todas as variáveis de decisão são do tipo inteira, e a programação inteira mista, onde apenas uma parte das variáveis são do tipo inteiro, enquanto outras são do tipo real. Então, a primeira ideia que pode vir à mente é resolver o problema como se fosse um problema de programação linear e arredondar os valores ótimos encontrados para cada uma das variáveis de decisão inteiras. Para problemas de grandes portes, isto geralmente gerará uma solução aceitável, ou seja, próximo do ótimo real, sem a violação de nenhuma das restrições. Para problemas menores, esse tipo de procedimento poderá nos levar a soluções inviáveis ou não ótimas. Bom, então o que é a programação inteira do problema num problema relaxado? A todo problema de programação inteira está associado um problema com a mesma função objetivo e as mesmas funções, com exceção da condição de variáveis inteiras. Então, o problema relaxado é pegar o nosso problema de programação inteira e tornar as suas variáveis reais. E aí, denominamos esse problema de problema relaxado. Muito bem. Então, vamos apresentar um exemplo de um problema de programação inteira com solução gráfica. E visualizarmos aqui o que é o problema relaxado. Tá? Então, nós temos aqui o nosso problema de programação linear, expresso pela função objetivo maximizar 18x1 mais 6x2, e sujeito a 5 restrições, onde nós temos duas variáveis de decisão, x1 e x2. Cada uma dessas restrições, num problema de solução gráfica, como vimos anteriormente, vai delimitar o nosso espaço de solução possíveis através de uma reta. E dentro deste polígono, nós teremos ali as soluções possíveis em números inteiros. Muito bem,
Então, o que nós temos aqui, tá, é uma solução aproximada do problema de relaxado ótimo com a variável, né, 5 e 5. Tá? Então, a solução ótima para LP relaxado, né, seria ali 5.28, 5.54, tá? E nós teríamos uma solução ótima, né, no nosso caso aqui para esse problema, do valor 6 e 3. Então, aqui, no nosso problema, se fosse um problema de programação linear normal, nós teríamos, né, a solução que seria esse valor aqui de 5 e 5. 5.28, 5.74. E temos aqui um valor inferior de 5 e 5, né, que estaria próximo dos 5 e 5, né, se fôssemos arredondar, mas a nossa solução ótima para o problema inteiro é o 6 e 3, que estará mais distante, né, da origem aqui do que o valor, né, de 5 e 5. Então, programação inteira do LP relaxado. E um problema de maximização, o valor ótimo da função objetiva do problema relaxado sempre representa um limite superior ao respectivo problema inteiro. Em um problema de minimização, o valor ótimo da função objetivo do problema relaxado sempre representa um limite inferior ao respectivo problema inteiro. Então, na maximização, ela vai representar um limite superior do problema inteiro e na minimização um limite inferior do problema inteiro. Então, a programação inteira do LP relaxado, nenhum ponto inteiro vizinho ao ponto ótimo do problema relaxado é necessariamente viável, mesmo que um dos vizinhos seja viável. Não é necessariamente o ponto ótimo inteiro, não é obrigatoriamente uma solução aceitável. Então, aqui nós temos, né, um exemplo na qual a gente tem um espaço aqui, né, de soluções viáveis, e aqui a solução ótima, né, do problema relaxado, né, marcando aqui no vértice do nosso polígono, e a solução ótima da programação inteira, né, que vai estar aqui dentro, né, então não vai estar em nenhum dos vértices. Uma outra solução é a programação inteira, né, solução por enumeração. Né, uma ideia que pode resultar em uma solução para um problema de programação inteira é a de se enumerar todas as soluções possíveis. De forma exaustiva, o valor da função objetiva é calculado para todas as soluções viáveis e é escolhido aquele que apresente o maior valor, no caso da maximização, ou menor valor, no caso da minimização. O problema com essa tática de solução está no fato de que ela só consegue ser aplicada a problemas pequenos. O número de combinações possíveis de solução cresce de forma exponencial, isto é, de forma muito rápida. Então, ele dá um exemplo, né, um problema de programação linear inteira com 100 variáveis de decisão do tipo binária, terá 2 elevado a 100 soluções viáveis, isto é, 1.27 vezes 10 a 30 soluções possíveis, que fica inviável de solucionar computacionalmente. E aí, agora, vamos tratar do algoritmo Branch and Bound, né? Separar e cortar, né? Que é o mais utilizado, né, para problemas de programação inteira e, como eu falei,
né, mais estudado teoricamente, né? Então, o algoritmo de branch and bound é o mais utilizado atualmente para a resolução de problemas de programação linear inteira ou programação linear inteira mista. É uma metodologia geral para a solução de ILP e MLP e existem diversas variantes para tratar diversos tipos de problemas específicos. A ideia geral é a de dividir o conjunto de soluções viáveis em subconjuntos sem interseções entre si, calculando-se os limites superior e inferior de cada subconjunto, e então eliminando certo subconjunto de acordo com regras pré-estabelecidas. Por isso que vai, né, delimitar e cortar. Então, vamos pegar um exemplo prático aqui, ó. Então, programação inteira, algoritmo branch and bound, né? Então, temos aqui, ó, o problema, esse problema aqui, né? Como é que a gente aplica nesse problema? Maximizar 5x1 sujeito a 11x1 mais 6x2 menor ou igual a 66, 5x1 mais 50x2 menor ou igual a 225, sendo que x1 e x2 é maior ou igual a zero e são inteiros. E aqui nós estamos, né, representado o nosso espaço de soluções possíveis, né, que são delimitados pelas nossas restrições. Então, a primeira solução, né, a solução ótima para o LP relaxado, né, que se a gente fosse considerar esse problema aqui como um programa de programação linear, sem considerar que as variáveis sejam inteiras, teria esse ponto aqui, né, de 3,75, x1 igual a 3,75, x2 igual a 4,125, com a função objetiva igual a 24,375. Bem, então o valor ótimo né, relaxado é o limite superior para ILP, isto é, o valor ótimo é menor do que o valor relaxado. Tá? Uma solução viável do problema estabelece um limite inferior ao mesmo, isto é, substituindo o valor arredondado, né, da solução na função objetivo e obtendo um limite menor. Então, no nosso caso aqui, nós temos o melhor limite superior atual, que é aquele, né, e o menor limite inferior atual, que é obtido pelo arredondamento, né, das variáveis, que seria, né, substituindo aqui x1 igual a 3 e x2 igual a 4. Então, separamos, né, dividimos o problema em dois problemas menores. Maximizar 5x1 mais 5x2, x1 mais 5x2, né? Tendo aí o x1 menor ou igual a 3, escolhemos arbitrariamente o caso do x1 igual a 3,75, x1 menor ou igual a 3 e x1 maior ou igual a 4. Tá? Ele vai agora apresentar aqui justamente, né, nós iremos eliminar este espaço aqui, né, e graficamente ele fica, tá certo? Colocado dessa forma. Então, a nossa solução possível, né, ela deixa, né, de fazer parte desse problema aqui. Muito bem. Então, nosso caso aqui, né, nós conseguimos aqui obter uma solução ótima, uma segunda solução ótima do P2 relaxado. Tá? Então, nesse caso, como escolhendo x1 menor ou igual a 3, tá? E a outra análise que fizemos é o x1 maior ou igual a 4. Nesse caso aqui, nós temos um ramo terminado e vamos dando continuidade ao corte e análise no x1 menor ou igual a 3. Então, nós dividimos o problema P2 em dois problemas,
menores P4 P5. Isso é branch, né? Então, vamos escolher o x2 igual a 4.2. Né? E aí a gente tem o x1 menor ou igual a 3. E vamos pegar aqui o x2 menor ou igual a 4. E o x1 menor ou igual a 3. E o x2 maior ou igual a 5. Então, a gente fez, no passo anterior, a gente escolheu x1 menor ou igual a 3 e x2 maior ou igual a 4, né? Para eliminar o x1 maior ou igual a 4. Agora a gente está fazendo uma análise aqui do x2, no caso, menor ou igual a 4 e maior ou igual a 5. Então, temos aqui o problema relaxado, 3 e 4, o P5 é viável e, no nosso caso aqui, nós eliminamos, né, este subconjunto, tá? E temos aí, né, a solução ótima do problema relaxado de 3 e 4 com o valor de 23. E justamente passa a ser a nossa solução ótima, né, de programa de programação linear inteira. Bom, a solução obtida no problema ILP-OMP não tem análise sem análise de sensibilidade, deve ser efetuada alterando-se o problema e obtendo-se nova seleção. Não provê informação similar ao preço sombra. Muitos softwares que realizam programação inteira são parte integrantes do problema de pacotes de programação linear e produzem análise de sensibilidade, independente desta não ter valor no âmbito da programação inteira. Então, o que geralmente as análises fazem é a análise de programação linear, sem ser inteira, e aí, de certa forma, ela não tem valor para a programação inteira. Vamos ver aqui agora como é que a gente pode utilizar, né, utilizando o solver, né, que tem algoritmos que, né, possibilitam essa solução. Então, nós temos aqui um programa de programação linear inteira, né, 3x1 mais 3x2, e as nossas restrições, a variável x1 e x2, maior ou igual a 2, 0 e x1 e x2 com valor inteiros. Usando solver, vamos definir as variáveis inteiras e binárias, tá? Então, montamos aqui a nossa planilha para representar o problema no nosso padrão, tá? E aí, o que iremos fazer? É um problema aqui, como lá, que é um problema, né, de maximizar, função objetiva aqui, né? Aqui as variáveis, que são as células amarelas, e vamos atentar agora, né, como é que a gente, né, nomeia aqui as nossas restrições. Então, temos aqui, né, a célula verde, que é a função objetivo, é um problema de maximizar, as células variáveis amarela. Nós iremos aqui nas células amarelas colocar aqui a definição como números inteiros e estabelecer aqui a relação, né, das nossas variáveis e escolhendo aqui o nosso problema simplex e resolvê-lo. E aí teremos, no caso desse problema, né, esta solução, tá? O segundo problema que iremos tratar é o problema de orçamento de capital do caso da LCL Tecnologia Sociedade Anônima. A LCL Tecnologia tem que planejar seus gastos em pesquisa e desenvolvimento. A empresa pré-selecionou 4 projetos e deve escolher dentre esses quais devem priorizar em função de restrições orçamentárias. Os dados relevantes encontram-se na tabela abaixo. Aqui o valor, né, que o projeto, né,
retorna, né? E aqui o capital requerido em cada um dos anos e para cada um dos anos, qual o capital disponível. Então, nosso problema, né, passa a ser aí x1 se o projeto I for selecionado e 0 se o projeto não for selecionado, sendo que I vai ser igual a 1, 2, 3, 4, cada um, né, sendo o 1 referente ao primeiro projeto, o 2 ao segundo projeto e assim sucessivamente. E a nossa função objetivo é maximizar o somatório, né, do NPV, que vai ser expressa por esta fórmula aí. Nós iremos ter aqui as restrições orçamentárias, né? Quanto cada um projeto vai gastar dentro das condições de orçamento anual. Tá? E aí temos aqui, né, a nossa representação. Então aqui, como de praxe, nós apresentamos, né, a nossa tabela, né, a nossa planilha do nosso problema, né, colocando aqui verde como função objetivo, né, e aqui as variáveis, se seleciona sim ou não. Então, no nosso caso aqui, né, a nossa função objetiva vai ser somar produto, né, daqui das variáveis, né, com, né, o capital necessário, né, marcado aqui por aqui pelo C4 até C7. Vamos aqui justamente, né, somar produto aqui, né, a parte laranja, né, a parte o LHS das nossas variáveis, e vamos verificar aqui como é que, né, colocamos aqui isso, né, na nossa planilha. Então, a função objetivo, maximizar, vai ser a célula amarela, a célula laranja, e no nosso caso aqui nós iremos, né, colocar a relação menor ou igual e a célula vermelha. No caso, também temos que definir aí as nossas variáveis como variáveis binárias, já que elas, né, é uma particularidade, só aceita os valores 0 e 1. Escolhemos simplex e resolvemos o nosso problema. E aí temos que os projetos selecionados serão o primeiro, o segundo e o quarto projeto, tendo que aí um retorno de 352,27. Bom, vamos dar uma olhada agora sobre variáveis binárias e condições lógicas, né? Então, as variáveis binárias também se prestam a selecionar alternativas que sejam condicionais. Então, no exemplo anterior, imagine que não mais que um dos projetos 1, 3 e 4 pudessem ser selecionados. Então, deveríamos adicionar esta restrição aqui, ó, x1 mais x3 mais x4. Então, não mais que 1, né? Não mais que 1. Então, no caso, a combinação, quando a gente coloca um mais ali, é o x1 ou x3, ou projeto 1, ou projeto 3, ou projeto 4, né? Tem que ser menor ou igual a 1. Né? Então, só vai ter um deles selecionados. Aí, se a gente quer apenas um dos projetos, né, um dos projetos e apenas que devem ser escolhidos. Então, também, né? Ou o projeto 1, ou o projeto 2, ou o projeto 4 deve ser escolhido. O que significa isso? Né? Se o 1 for escolhido, esses outros dois, o 2 e o 4, não serão escolhidos. Se o 2 for escolhido,
tanto o 1 quanto o 4 não serão escolhidos. Tá? Que difere dessa questão, né, anterior, tá? Em que, né, pode acontecer que nenhum deles seja escolhido. Bom, então vamos agora tratar, né, de problemas de binários, né, onde temos aqui condições lógicas, ou seja, um caso aqui de problema binário, onde decidiremos, né, fazer ou não fazer. Então, vamos pegar um exemplo prático aqui. Então, nós temos aqui o caso da LCL Equipamentos, Sociedade Anônima. Tá? A LCL Equipamentos produz 3 tipos de furadeira que necessitam de tempos diferentes na linha de montagem. Para que cada tipo de furadeira seja fabricado, um custo de preparação da fábrica é incorrido. Suponha que todas as furadeiras do mesmo tipo serão produzidas de uma só vez. Apenas uma preparação por tipo. Abaixo, os dados relevantes à análise do problema. Então, no nosso caso ali, nós temos a furadeira do tipo 1 e quanto ela incorre de tempo na montagem, que é 2 horas, 3 horas na pintura. Ela tem um lucro unitário de 50 e ela gasta na preparação R$5.000. Tá? O mesmo para o tipo 2 e o mesmo para o tipo 3. E também essa tabela nos informa o tempo disponível para a montagem e o tempo disponível para a pintura. Então, a nossa modelagem, nós teríamos, né, 2 variáveis de decisão. X1, 2 modelos, né, de variável de decisão. X, que é a quantidade a ser produzidas, né, que poderia ser o X1, X2, X3, né, a quantidade produzida de cada produto, ou seja, de cada furadeira. E Y1, a variável de decisão binária, se a gente vai produzir ou não vai produzir cada uma das furadeiras. Então, a nossa função objetiva vai ser maximizar o lucro das furadeiras menos o tempo de preparo para cada uma das furadeiras. O lucro da furadeira, de cada uma delas, vai ser expressa por 50x1 mais 60x2 mais 65x3. E o custo de preparo vai ser menos 5.000y, menos 5.000y1, menos 4y2, menos 3y3.
sendo que y pode obter o valor 1 ou 0. Além disso, nós temos as restrições de produção. Tá? No caso da montagem, né, os tempos incorridos na montagem e os tempos incorridos na pintura. E temos que também estabelecer restrições de ligação de variáveis. Tá? Então, no caso lá, por exemplo, da furadeira 1, tá? Nós teríamos ali mais ou menos, né, um limite de produção de 600, que seria um número grande o suficiente, que no caso ela pode ser produzida ou não. A gente sempre raciocina o y podendo ser 1 ou 0. Feita toda esta modelagem, né, vamos então passar agora de como é que representamos isso numa planilha. Então, nada muito diferente do que vimos até agora. Tá? Então, temos aqui, tá, justamente os dados ali da nossa tabela. Aqui, né, justamente, né, as horas de produção gastas, né, com as restrições aqui, tanto de pintura quanto de montagem. Os limites, né, reais, no caso aqui, colocamos aqui os limites de produção de 600, né, os limites reais de fabricação, e o nosso caso aqui é a função objetivo, né, que vai apresentar justamente quanto a gente lucra menos os tempos de preparo, tá? Que vai ser dada, né, aqui justamente pela soma do produto de B6D6, D8, B8D8. Se vai, no caso aqui, se vai produzir ou não, né? Ou seja, o amarelo vezes os custos de preparo. Então, temos aqui, né, como ficaria a nossa planilha Excel e como de praxe aqui parametrizando no solver. Tá? Célula verde, função objetivo, maximizar as nossas células amarelas, que seriam as nossas variáveis. Marcamos aí o que seriam as nossas variáveis binárias, as relações ali entre as células, o LHS e o RHS, o método simplex, solucionamos e chegamos à conclusão, né, que no nosso problema iremos produzir, né, somente a furadeira do tipo 3, né, da qual serão produzidas 200 unidades, tendo um lucro total, né, de 10 mil. Com este slide, terminamos, tá certo, a nossa disciplina. Então, que possamos, né, nos encontrar no semestre que vem em gestão de transporte.